ouvir. Galvão, aqui ao lado do Rubinho, um pouquinho antes da largada aí, Rubinho. Mudou alguma coisa com esse vento? Tá ventando bastante. Tá ventando bastante, é um vento contra, então eu acho que a gente tem que manter o olho aberto. Barcelona é um dos lugares onde a gente, com o vento atrapalha muito, então eu dei uma mudadinha no carro aí, vamos ver, tem que jogar um pouquinho. Qual é a surpresa? Que mudadinha é? Não, mudança no setup do carro. Por causa do vento? É, por causa do vento. O vento é uma característica de Barcelona, mas tem que jogar. Obrigado, boa sorte, Rubinho. Rubens Barrichello ficou parado no grid. Ficou parado no grid, Rubens Barrichello. Ele balança ali a cabeça. O carro é empurrado e vai ser retirado. Aí, se for retirado, tem que largar do box. Senão teria que largar da última posição. Ficou quando tentou sair o Rubinho. Tem nada a ver com as mudanças que fez, que eram pequenas mudanças aerodinâmicas em relação ao vento, mas a Ferrari, super favorita para a corrida, pode começar a estar tendo problemas. O Rubinho foi o mais rápido no warm-up hoje, o Heidfeld da Sauber foi o segundo, o Schumacher foi o terceiro, Felipe Massa foi o quarto. Você está vendo aí a classificação do campeonato? Com 34 pontos a liderança do Schumacher. O problema é o seguinte, o Schumacher teve também um problema desse tipo que teve o Rubinho aí. O carro travou no meio do warm-up e não saía, o carro titular. O Schumacher está com o carro reserva, com um chassi que jamais foi para a pista. Não foi utilizado no final de semana. E o Rubinho tem agora aí o problema. Veja, se sair, vai sair do box. Não só na última posição, mas depois que o último carro passar por ali. Se é que ele vai conseguir sair. Então a Ferrari tem, super favorita que era, passa a ter, Reginaldo Leme, esses problemas. O Schumacher com um carro que nunca veio para a pista. E o Rubinho, por enquanto, não está nem em condições de largar ali no box. Bom dia, amigo da Globo. Você vê exatamente o que pode acontecer numa corrida, né? Quando a Ferrari se apresenta como a grande favorita, disparado o melhor carro da pista. Rubinho, principalmente, foi o mais rápido em vários treinos, inclusive no warm-up pela manhã. O Schumacher teve problemas de estar largando com um carro reserva que jamais andou, jamais fez 1 quilômetro de corrida antes daquela volta de apresentação que vocês viram agora há pouco. Quer dizer, isso coloca em risco aí uma eventual vitória que poderia ser a mais fácil da Ferrari no ano todo. E abre o olho das rivais aí, né? Vamos ficar de olho, Reginaldo. Me desculpe te interromper, porque os caras estão chegando pro grid de largada e eu estou de olho no carro do Rubinho no box. Agora eles colocaram aqui os pneus, o cobertor para os pneus ficarem aquecidos, mas não conseguiram fazer o carro funcionar ainda. Ele teria que largar do box depois que o último carro passar pela linha de saída do box. Schumacher vai se posicionando. Quem pode levar vantagem com isso é o Montoya, porque não vai ter ninguém à frente dele, que seria o carro do Rubinho. Você vê o drama do Rubens Barrichello ali no box. A posição do lado do Schumacher. O Giantori preocupado, nada do Rubinho se mexer. Tá parado o carro do Rubinho. Nós vamos para a largada. Vão surgir as luzes vermelhas por ali. O Rubinho tá parado, continua parado. O carro dele continua travado no box. Aí o Schumacher, posição vazia ao lado dele, depois as Williams. O Montoya tem uma promessa aí de fazer uma parada só, todo mundo partir para duas. Vamos para a largada. Schumacher solto ali na frente. Rubinho não vai largar. Aí vamos para a largada. Schumacher larga. Montoya tá pesado mesmo, ele não larga bem. Heidfeld vai para cima dele. Felipe Massa tenta se posicionar, tenta largar bem. Schumacher, Ralf é o segundo. O irmão se defende do irmão mais novo. Eles vêm para a primeira curva. Você vai ver o Schumacher ali em primeiro, o Ralf em segundo. O Raikkonen ocupando a terceira posição. O Montoya se segurando ali na briga com o Raikkonen. Rubens Barrichello está parado nos boxes. Continua parado nos boxes o Rubinho. Aconteceu tudo do jeito que o Montoya, mas poderia sonhar como o ideal. Olha aí o carro do Rubinho ainda tentando fazer funcionar. Essa história agora do hidráulico. Tudo é o hidráulico, né? O câmbio não funciona, o hidráulico, a transmissão não funciona, o hidráulico. É uma forma que eles encontram também de não dizer o que aconteceu. Porque é um sistema hidráulico que gerencia praticamente o carro, todo o funcionamento do carro. Mas eu dizia, o Montoya tem a situação ideal, o Ralf conseguiu largar na frente dele, é lógico, porque está mais leve, porque dá toda a pinta, deu toda a pinta durante o fim de semana inteiro, inclusive no warm-up, de que o Montoya vai arriscar uma parada só. Schumacher é o primeiro, Ralf é o segundo, Montoya é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Jenson Button é o quinto, Coulthard é o sexto. Trulli é o sétimo, Heidfeld é o oitavo, Felipe Massa é o nono. Heidfeld largou mal e Felipe Massa largou bem. Olha, o Rubinho desiste definitivamente. Já estão trazendo o carro dele para o box agora. Bom, vai sendo puxado o carro de Rubens Barrichello para a garagem. Aí Schumacher, vamos confirmar essa classificação que eu disse agora. Schumacher
Ele é o primeiro, Ralf é o segundo, Montoya é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Button é o quinto, Coulthard o sexto, Trulli o sétimo, Heidfeld o oitavo. O nono é Felipe Massa, o décimo é Frentzen, depois Panis, Fisichella, Sato, Bernoldi em 14º, Villeneuve 15º, Mika Salo 16º. E depois disso nós temos McNish em 17º, Irvine em 18º e De La Rosa em 19º. São 19 os carros da pista e o Rubinho está ali no box. Continua ali no box Rubens Barrichello, uma corrida que ele podia seriamente pensar em vitória, porque não se sabe o que pode acontecer com esse carro totalmente novo do Schumacher. O carro do Schumacher teve um problema semelhante ao de Rubens Barrichello no warm-up. O Schumacher chegou a sair com o carro, deu uma volta, entrou no pit de novo, trocou de carro e veio com o carro reserva para a largada. Aí a repetição da largada. Vejam lá, a grande dúvida é essa. Você vê como o Jason Button tentou ir para cima do Montoya ali. Montoya defendeu a terceira posição. Todos os carros devem partir para duas paradas. É o normal, é o tradicional aqui no Grande Prêmio da Espanha. Inclusive a Williams, hein, Galvão? É, mas tem uma história do Montoya, pelo que ele fez durante os treinos todos, pelas voltas em sequência, 14 voltas seguidas que deu no warm-up. Ficou com o 12º tempo no warm-up. Começou a correr um boato de que ele podia estar partindo para uma parada só. O problema é que tanto Ferrari como o Sauber começam a não acreditar, mesmo o pneu sendo outra marca, que o pneu resistisse fazer uma parada só. É a dúvida que fica aí no começo. Vamos ver o desempenho dele. O Rubens Barrichello irritadíssimo sai do carro. É sem dúvida a pista que mais consome pneu durante o campeonato todo. É duro para o Rubinho porque ele fez um belíssimo... Olha a irritação do Rubinho. Ele fez um belíssimo trabalho, ele dominou os treinos. Ele vinha conquistando a pole position. O Schumacher só conseguiu a pole porque declaradamente, e o João Pedro mostrou isso no Jornal Nacional ontem, o Schumacher copiou uma modificação de asa, uma modificação dinâmica que o Rubinho com a equipe dele fez. O Rubinho disse, não, normalmente o Schumacher foi lá e copiou, e aí conseguiu o Schumacher a pole. Trabalhou muitíssimo bem todo final de semana e não conseguiu largar. Schumacher vai abrindo vantagem para o Ralf. Você vai vendo aí o De La Rosa que vai ficando aí na brita, o piloto da casa. Apenas 2 voltas para o De La Rosa. Felipe Massa continua na 9ª posição. O Bernoldi é o 14º e Rubens Barrichello ficou na volta de apresentação. Teve o carro puxado para os boxes. Aí a repetição da rodada do De La Rosa. Ele estava atrás do Irvine, companheiro dele de equipe. Ou seja, a Jaguar nas 2 últimas posições. É impressionante a decadência da Jaguar. Aí você vai vendo o Schumacher em primeiro. E abrindo vantagem para o Ralf, que é o segundo. Galvão, vamos. Já tem um pedaço de carro ali na pista, hein? Um minutinho, João Pedro. Tem um pedaço de McLaren, me parece um pedaço de McLaren ali. Vamos esperar para ver. Schumacher é o primeiro, o Ralf é o segundo, ele vai abrindo, o Montoya é o terceiro, o Raikkonen o quarto, o Button o quinto, o Coulthard o sexto, o Trulli o sétimo, o Heidfeld o oitavo, o Felipe Massa o nono. Vamos esperar eles passarem aqui na reta dos boxes para ver que problema é esse. Você vai vendo parado nos boxes o carro do Mika Salo, a Toyota do Mika Salo, que vai voltando para a pista. São 3 voltas completadas. Muito grande já a vantagem de Schumacher, que é o primeiro, para Ralf Schumacher, com a Williams na 2ª posição. Schumacher vai mergulhando e vai completar a volta. A televisão vai mostrando a imagem do Schumacher. Vamos ficar de olho aqui na pista para ver as McLarens passar. Passa o Schumacher, você está vendo o Schumacher, eu estou de olho na pista. Ralf Schumacher, Montoya. E não passou uma McLaren. Não passou uma McLaren. Raikkonen não passou. Não passou Raikkonen. Estou dizendo que eu vi um pedaço de carro McLaren na pista. Não passou o Raikkonen por aqui. E está indo para o box o Raikkonen. Aí o Schumacher na ponta. Tô com a vista boa, Reginaldo. Viu um pedacinho de McLaren na pista e o Raikkonen não apareceu. E aí agora ele entra realmente com metade do aerofólio só. Caiu quase todo. Uma parte, ficou uma lateral ali. É, quebrou ali atrás. Estranho, hein? O que pode ter sido isso? Alguma turbulência? Olha só, olha lá.
Olha como desviou o Jason Button. Olha como o Jason Button desviou do pedaço da asa traseira da McLaren. Que perigo. E a Minardi retirou os carros porque 3 asas voaram. A equipe Minardi, por precaução, por segurança, retirou os carros. E aí você viu, voou um pedaço da asa traseira da McLaren de Raikkonen. E com isso o Felipe Massa tem a 8ª posição e o Bernoulli a 13ª posição. E vai abrindo vantagem ao Schumacher. Você ouviu o Rubinho dizer do vento ter mudado, essa é uma característica dessa pista. Um vento muito forte nesta reta, só na reta, que influi na velocidade máxima e no comportamento dos carros. Esse vento pode estar pela manhã numa direção e à tarde em outra. E tinha mudado e está um vento contrário. Mas mesmo assim não pode fazer voar asa nenhuma de carro. 5 voltas completadas. João Pedro Paz Leme nos boxes. O Galvão, o Rubinho passou aqui muito irritado, saiu correndo dos boxes, foi direto para o motorhome e daqui a pouco volta para explicar o que aconteceu com o carro. Não quis falar imediatamente, foi lá esfriar a cabeça. Em relação às paradas da Williams, eu recebi uma informação de dentro da equipe de que os 2 carros vão fazer 2 paradas. Primeiro na volta 24 e 25, Ralf e Montoya, depois 41 e 42. E pelo tempo aqui é exatamente isso. Vamos ver se é isso ou se tem diferença. Deixa eu ver aqui. Olha, não é bem isso não, viu? O Ralf virou um 20... não, virou um 23 e 6 e também um 23 e 6 o Montoya. O Schumacher que virou um 22 e 5. Estão virando no mesmo tempo. Então acabou sendo... Pode ser que tenha sido apenas conversa de colombiano. O jornalista colombiano disse, olha, Montoya me disse que tem uma chance disso. Agora corre tanta informação e na maioria das vezes acaba sendo desinformação. Schumacher completa a volta de número 6. Ralf é o segundo, Montoya é o terceiro, Jason Button é o quarto, Coulthard é o quinto, Trulli é o sexto, Heidfeld é o sétimo, Felipe Massa é o 8º. O Heidfeld virou 1,24 e 1, o Felipe Massa virou 1,24 e 4. Como é que o Frentzen que vem atrás dele, ele ganhou a posição do Frentzen na largada, virou 1,24 e 3. Mas ele consegue abrir uma boa vantagem de 3 segundos em relação ao Frentzen, que é o 9º colocado. Bernoulli já ganhou mais uma posição e é o 12º. Ganhou a posição em cima de Villeneuve. E vai para cima do Sato. Funcionando e trabalhando bem as erros aqui. O Frentzen está na 9ª posição, o Bernoulli em 12º e o Schumacher vai abrindo vantagem. Ele já abre 5 segundos de vantagem para o Ralf Schumacher. E o Rubinho tem que ficar irritado mesmo, Reginaldo. Mas muito irritado. Porque nunca a Ferrari foi tão superior, né? Em momento algum a Ferrari foi tão superior. E também o que se diz no paddock é que esse carro novo favoreceu demais o Rubinho ao estilo, ao jeito do Rubinho pilotar, muito mais a ele do que ao Schumacher. Por isso tem sido rapidíssimo e constante o Rubinho. Por isso essa irritação. Ele tinha certeza de que tinha carro e condições dele, o Rubinho, de ganhar a corrida. Poder ganhar é outra coisa, porque também, como disse ontem no Jornal Nacional, existe uma hierarquia a ser respeitada. Essa hierarquia determina que estão liberados na briga pela pole position. Mas, claro, o Schumacher já vem com 3 vitórias. Já atrás de um tricampeonato com a Ferrari, um pentacampeonato. Então, sempre que ele estiver na pista na frente, o Rubinho vai ter que respeitar a condição do Schumacher de ganhar as provas. Mas tinha tudo até em função do Schumacher estar com o carro reserva. A própria Ferrari considerava essa dobradinha assim uma coisa já conquistada. A Ferrari que marca pontos há 40 GPs, há 40 grandes prêmios que ela vem marcando ponto. E em 2002 já teve 3 vitórias nas 4 corridas disputadas. E o Schumacher e o Rubinho, se obtivessem essa dobradinha, eles que já têm um recorde histórico, estariam completando 8 dobradinhas, né? O recorde histórico da Ferrari é de 7 dobradinhas, deles 2, sempre com o alemão em primeiro. Nós já vamos pela volta de número 8, no total de 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Estão fora Fisichella, Raikkonen, De La Rosa e Barrichello. Largaram 20 carros, 16 estão na pista. Desses 16, o Bernoulli é 12º, o Felipe Massa é o 8º. Ele tenta se aproximar do Heidfeld, mas não consegue. O Heidfeld virou um 24 e 4, ele virou um 24 e 6. Schumacher lá na frente está virando um 23 e 4. E acaba de completar mais uma volta. Completa a volta de número 8, vai pela volta de número 9. Aí você vai com o Montoya. Vai de carona no carro de Montoya.
Aí é o Williams, motor BMW, pneus Michelin, o conjunto do colombiano Juan Pablo Montoya. Aí vem o Montoya, está 9 segundos, ponto 3 atrás de Schumacher, ele que é o terceiro, Schumacher é o líder. Marcha para baixo, vem se aproximando para completar a volta. Ele tem essa curva ainda em subida à direita e agora despenca a ladeira abaixo. São duas curvas à direita, trazendo para a reta dos boxes. E tome potência na reta. Completa a volta, portanto, o Montoya, que é o terceiro, Jason Button é o quarto, Coulthard o quinto, Trulli o sexto, Heidfeld é o sétimo, passa Felipe Massa em oitavo. Os 8 primeiros já completaram. Também Frentzen, que é o nono, Panis, que é o décimo. Sato, o 11º, Bernoldi, o 12º, Villeneuve, o 13º, McNish, o 14º. Irvine, 15º, 15 já completaram. O Saulo já deu uma parada no box, fica muito para trás na 16ª posição. O Schumacher continuou virando mais rápido que todo mundo, virou 22:3 essa última volta. O Ralf virou 23:8. O Montoya 23:7. O Jason Button 24:2. O Coulthard 24:1. O Trulli 24:3. O Heidfeld 24:1. E o Felipe Massa 24:4. O mesmo tempo do Frentzen 24:4. E o Panis 24:5. Ou seja, Reginaldo, o Schumacher na casa de 22, as Williams na casa de 23. E depois, do quarto até o 10º colocado, todos na casa de 1:24. Você vê que o Schumacher está aproveitando todas as características do carro, do F2002. Sem dúvida, o melhor carro do momento na Fórmula 1. E numa pista onde o melhor carro sempre mostra claramente a vantagem que tem em relação aos demais. Tanto que este aí, a McLaren, quando esteve no auge da equipe, ela ganhou 3 vezes seguidas aqui, em dobradinhas, e teria ganho uma quarta no ano passado, que o Hakkinen acabou quebrando a 500 metros da bandeirada e a vitória caiu no colo de presente para o Schumacher. Aí você vê o Schumacher fazendo a volta mais rápida da prova, 1:22.299, a volta de número 10. Essa foi também a volta mais rápida do Massa, com 1:24.137. Muito perto do tempo do Heidfeld, companheiro de equipe dele, com 1:24.157. As duas Sauber vão ali se posicionando. O Heidfeld em 7º e o Felipe Massa em 8º. Aí você tem comparativo do Schumacher com o Montoya nas voltas de número 8, 9 e 10. Veja, sempre andando bem mais rápido o Schumacher. Ele que vai firme na ponta. Se ligou agora? Rubens Barrichello infelizmente não largou. Estava na primeira fila. Quando foi sair para a volta de apresentação, o carro travou, aquele velho problema hidráulico. Agora tudo na Fórmula 1 é problema hidráulico. O Rubinho ficou parado, não deu a volta de apresentação, o carro foi puxado para os boxes. A equipe fez de tudo. E o carro, parecendo que estava teimoso ali, se negou a andar. O Rubinho desceu profundamente irritado, não quis dar nenhuma declaração. Foi pro motorhome, tá certo ele, vai esfriar a cabeça para falar alguma coisa depois. Ou então, passa a mão no jatinho e vai embora. E aí tem carro, é o Sato. Tem carro na brita. É o japonês Sato. Isso vai dar um prejuízo pro Ed Jordan nessa temporada. Todas as corridas, essa é a 5ª do ano, em todas elas ele teve um acidente. Olha como ele passa do ponto, coloca a roda na terra, perde o controle do carro completamente, ainda segura por ali, até que vai para a brita e a final de corrida para o Sato. Com isso, o Bernoldi passa a ser o 11º colocado. E o Schumacher toma e volta mais rápida, 1:22.287. E já abre 10 segundos e 4, Reginaldo. E vai firme, só ele na casa de 1:22
Daqui a pouco ele vai entrar na casa de 1,21. Enquanto as Williams estão virando um 23,3, um 23,5. É uma corrida para o Schumacher e outra para o resto. É como se a Fórmula 1 fosse hoje dividida em Série A e Série B. As outras estão correndo na categoria Fórmula 1B. E como o Rubinho ficou fora da largada, vai só o Schumacher na Fórmula 1 Série A. Com isso ele já abre 10 segundos e meio praticamente em relação a Ralf Schumacher, que é o segundo colocado. Opa! Tá na Globo. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Galvão, estou ao lado do Rubinho aqui. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito... O que houve ali na largada, Rubinho? Não entrava a primeira marcha. É bem simples, não entrava a primeira marcha. E foi, obviamente, foi um desapontamento para você, mas não tem nada a ver com aquele problema do Schumacher hoje de manhã? Não, não tem nada a ver. Ele teve um problema hidráulico essa manhã. Eu estava no grid parado, tudo pronto para sair, não consegui engatar a primeira marcha. Eu tentei tudo, a gente tem um botão pra caramba dentro do carro, tentei, esperei eles falarem, trouxemos o carro pro box, mas mesmo assim não engatava. Não sei, algum problema. Para mim é novo, não sei se aconteceu no outro carro, mas é novo. Você tentou ainda mudar o volante ali? A gente tentou para saber se era um problema eletrônico, alguma coisa que não... Mas o volante dizia que estava engatado, mas na verdade o câmbio não recebia a mensagem e não vai para frente. Você ficou tão irritado pela chance real que você tinha aqui, né? Não tem, na verdade a irritação é de 1 minuto, eu vou fazer o quê? Não tem nem, não dá nem vontade de chorar. Na verdade você fica ali, é um momento de frustração por uma sexta-feira tão boa, por um sábado tão bom, com uma chance tão boa para hoje. A gente fez umas modificações porque eu acho que o vento vai mudar um pouco o carro, então eu estava contente com isso. As modificações com certeza seriam a coisa certa no carro, no setup do carro. Quanto as marchas não entrarem, é uma pena. Obrigado, Rubinho. Tá aí, Rubens Barrichello. Tem disso, né? O carro vale milhões de dólares e não entra a marcha. No sequencial não entra a primeira, não vai para a segunda, não vai para nada. E fica ali e não sai do lugar. Com isso, Rubens Barrichello ficou fora da corrida. Não chegou nem a largar. Corrida que já vai da volta de número 14. Schumacher já vai abrindo 11 segundos e 4 para o Ralf Schumacher, que você vai vendo aí a imagem. Ralf Schumacher é o segundo colocado. E o Schumacher toma e volta mais rápido de novo. 1:22.196 agora virou o Schumacher. A volta de número 14. Já ele vai começar a virar na casa de 1:21 e os outros estão virando em 1:23. Por isso ele já tem 12 segundos e meio de vantagem para o Ralf Schumacher. É muita diferença no desempenho do Schumacher para o Ralf e para o Montoya. O Ralf está virando 1:23.2 e o Montoya 1:23.8. O Jason Button também vira 1:23.8. O Massa é o oitavo, está virando 1:24.2. O Heidfeld começou a virar muito mais rápido, está virando 1:23.6. O Heidfeld é neste instante o terceiro mais rápido na pista. O primeiro é o Schumacher, o segundo é o Ralf e o terceiro é o Heidfeld, que tem a 7ª posição e é o companheiro do Felipe Massa. E o Schumacher vai absolutamente sozinho ali na frente. 51 voltas para o final, 14 completadas, num total de 65. E só dá Schumacher. Como disse o Reginaldo, ele vai ali na Fórmula 1 Série A. Os outros correm na Fórmula 1 Série B. E nessa Série B, dá toda a pinta aí que o Heidfeld e o Massa tem carro nessa pista para lutar pelos pontos, com certeza. Os dois podem obter isso. Nesse momento eles não estão na zona de pontuação, que vai do primeiro até o 6º colocado. Esse que você está vendo aí é o Coulthard. Está na 5ª posição. Na frente dele, uma Renault, que é o Jason Button. E logo atrás dele, outra Renault, que é o Jarno Trulli. E logo depois deles vem exatamente o Heidfeld e o Massa. Uma boa surpresa dessa pista nos treinos de sexta-feira foi o rendimento do carro da Arrows, assim, muito superior ao que vinha acontecendo desde o início do ano, e aliás, desde os últimos anos, que é uma das equipes mais fracas da Fórmula 1, talvez ganhe de vez em quando da Minardi. Mas aqui andou muito bem, o Frentzen esteve várias vezes entre os 8 primeiros colocados. Na corrida agora ele é o 9º, o Bernode é o 11º. Quer dizer, são pilotos que estão sentindo aí um carro um pouquinho melhor
dá aquele ânimo, né? Dá vontade de se aplicar um pouco mais, dá uma certa motivação para o resto do campeonato. Hoje no Domingão do Faustão você vai curtir Tom Cavalcante aprontando as maiores loucuras ao lado de Daniela Mercury num show de ritmo e bom humor. Domingão do Faustão, hoje às 6 da tarde. Logo depois do futebol na Globo. Semifinais dos torneios regionais. Finalistas vão aparecendo já por aí. No Rio São Paulo, por exemplo, o São Paulo é um deles. Acabou tirando o Palmeiras dos cartões amarelos. Essa é novidade. Daqui a pouco vão começar a classificar o time pelo número de travas da chuteira. Depois pelo peso da camisa. Mas o São Paulo está na final pelo número de cartões amarelos. Só tem gênio no futebol brasileiro. 16 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro. Jason Button é o quarto, Coulthard é o quinto, Trulli é o sexto. Heidfeld é o sétimo, Felipe Massa é o oitavo. Aí você vai vendo o Montoya. E o Montoya continua ali virando 1,23 e o Ralf Schumacher 1,23,0. Mas eles estão virando no mesmo tempo, Reginaldo. Porque de vez em quando a Williams apronta um tipo de corrida para um tipo de corrida para o outro, mas eles estão virando basicamente no mesmo tempo ali. Dessa vez a Williams, na verdade, chamou a atenção por um comportamento estranho durante o fim de semana inteiro. A gente sabe que na Fórmula 1 de hoje, a Williams, tanto do Ralf quanto do Montoya, é a equipe, a grande adversária, a grande rival, a única rival da Ferrari. Tanto que no campeonato a Williams está apenas 3 pontos atrás da Ferrari. No campeonato de pilotos o Schumacher é líder, depois tem o Ralf e depois o Montoya. Só que aqui não deu nada certo. Ou parecia até um blefe, porque já que a equipe conhece, todo mundo conhece muito bem a pista de Barcelona. Mas ninguém como a Williams, que mais ainda do que as outras treina aqui praticamente o ano inteiro. Ela adotou a pista de Barcelona como a sua pista particular, embora ela seja uma equipe inglesa. E os carros andavam lá atrás, os dois. Depois mudou um pouco. Já no final da sexta-feira o Ralf andou melhor e o Montoya continuou atrás. No sábado o Ralf lutou ali pelas primeiras posições, o Montoya sempre atrás, só no finalzinho ele fez o quarto tempo. E depois vem no warm-up, o Montoya anda lá atrás de novo. Quer dizer, era toda uma pinta de que ele poderia arriscar uma parada só. Quem sabe a equipe realmente trabalhou pensando nisso e depois desistiu, depois do cálculo de consumo de pneu, que é realmente muito alto. Tudo pode acontecer. Ou até um blefe em relação às equipes rivais, né? E o Schumacher já virou 1,22,0. 1,22,045. Já fez melhor volta de novo. Enquanto os carros da Williams, o Ralf Schumacher está virando 1,22,8 e o Montoya 1,22,9. Para você ter uma ideia, o Felipe Massa na oitava posição está virando 1,23,9. E o Bernold na 11ª posição virando 1,24,2. Isso com 18 voltas completadas. O Schumacher está abrindo aí com uma média de 1 segundo por volta. Agora ele virou 1,22,1. O Ralf Schumacher virou 1,23,1. O Montoya 1,23,1 também. E a vantagem do Schumacher em 18 voltas já é de 16 segundos e 2 décimos. Ele já vai começar a pegar ali retardatários. O primeiro vai ser o Mika Salo, porque ele já fez uma parada prematura nos boxes. Então daqui a pouquinho o Schumacher vai chegar já para colocar uma volta em cima do Mika Salo, piloto da Toyota. Veja aí, tá o Mika Salo ali à frente e o Schumacher já vem chegando. Ele vai na parte de subida. E agora vai para o mergulho que traz para os boxes. Aí nesse ponto, acima dos 200 km por hora. E entra lançado na reta. Eles vão passar dos 300 km por hora lá no ponto de freada no fim da reta. Veja como é, a McLaren, que já foi uma equipe invencível aqui nessa pista, agora só tem um carro na pista em quinto, o Coulthard, e está começando a ser pressionado pelo Trulli. O Trulli da Renault que vem atrás. Nessa volta o Coulthard virou 23,8, o Trulli virou 23,4. A diferença é 1,1.
Isso com 19 voltas completadas, segue firme na ponta Schumacher. Opa! Para a Globo. Novo Corsa, o superdotado. Aí você vai vendo os comparativos de Schumacher com Ralf Schumacher, de Schumacher com Montoya. 22,7 para 22,8, que Schumacher foi a volta em que ele fez a ultrapassagem. Mas olha só, 22,1 para 23,6. Agora que já é com o Jason Button. E por isso que o Schumacher vai abrindo sempre. Nessa volta o Trulli tirou mais 3 décimos. A diferença agora, que era de 1,1, cai para 0,8. E com isso, a Renault vai colocando seus dois carros na zona de pontuação. O Button está em quarto, o Trulli está em sexto. A Renault, que já pontuou em 3 das 4 corridas disputadas até agora, sempre com o Button. Mas aí, 2, 3 voltas e eles já podem começar a pensar em parar, né? Para fazer 2 paradas. Vamos ver. Por enquanto, nenhuma equipe se apronta aí para parada nenhuma. Schumacher baixa da casa de 22, faz volta mais rápida, 1:21.755. Essa é a volta mais rápida da prova. 1:21.7. E o Ralf está virando 1:22.9, 1 segundo e 2. A diferença de Schumacher em uma única volta, na volta de número 20. Você vê o Frentzen por ali, o Panis logo atrás dele. O Frentzen é nono e o Panis é 10º. Logo na frente do Frentzen está o Felipe Massa. Mas leva 3 segundos de vantagem o Felipe Massa em relação ao Hans-Harald Frentzen. Como o Schumacher é um piloto excelente em ritmo de corrida, quer dizer, ele é muito bom em tudo, mas em ritmo de corrida é imbatível, tanto que as voltas dele são feitas sempre de uma forma muito regular. Ele anda rápido todas as voltas da corrida, isso que faz a diferença dele em relação aos outros. Ele está conseguindo essa diferença em relação ao Ralf. Mas na luta pelo grid, a diferença já era bastante grande. Dele para o primeiro rival de outra equipe, que era o irmão Ralf, era de 9 décimos. Na corrida, isso está sendo na casa de 1,1. É o Schumacher. 21 voltas completadas e ele baixa o tempo de novo. 1:21.732. É uma volta mais rápida que a outra. E lá vai o Schumi, voando baixo de novo, baixando o tempo a cada volta. Nenhuma equipe pronta, não. Isso, volta de número 22 num total de 65 voltas. Hipertensão, é adrenalina pura em 3 provas alucinantes. Hoje, depois do Fantástico. E tá aí o fantástico Schumacher. E que houve com o Frentzen? É uma travadinha no pneu dianteiro esquerdo. E você volta a ver o Schumacher. Andando bem, hein? Frentzen virando aí, tá começando a pressionar o Massa. Daqui a pouquinho ele encosta. O Massa virou agora 1:24.4, ele virou 1:23.8. A diferença que era de 3 segundos e 3 caiu para 1,7 em 2 voltas. Aí se aproximando realmente o Frentzen em relação ao Felipe Massa. Massa é o 8º, o Frentzen é o 9º. E o Massa perde contato ali com o Heidfeld. Já fica 3 segundos e 8 atrás do Heidfeld. Fez 2 voltas que não foram boas o Felipe Massa. E tome o Schumacher aí. Já vem pela volta de número 23. São 65 voltas. Serão 65 voltas no total. E não tem ninguém pronto com a parada, a troca de pneus e reabastecimento, não. Prepare o seu coração, porque hoje vai pintar uma tremenda fera. Uma fera de verdade no palco do Domingão. É ver pra crer. Domingão do Faustão, Fausto Silva, hoje 6 da tarde. Começa o movimento nos boxes, começa com a equipe Renault, que tem o Jason Button na 4ª posição e o Trulli em 6º. Por enquanto, só a Renault que se movimenta. Isto na volta de número 23. Schumacher, Ralf, Montoya, Jason Button, Coulthard, Trulli, Heidfeld e Felipe Massa.
São os 8 primeiros. Os 8 mais bem colocados. Um terço de prova. Passando de um terço de prova. Schumacher, 1:21:06. É uma volta atrás da outra. Sempre baixando o tempo. 1:21:06. Vamos ver o tempo do Ralf. Ainda não passou o Ralf. Você está vendo o Schumacher há quanto tempo já completou a volta? Só agora passa o Ralf. 1:22:09. 1 segundo e 3 a diferença nesta volta de número 23. É outra corrida realmente para o Schumacher. O Trulli vai para o box. Trulli que estava na 6ª posição. Ele quem vai para o box. O Heidfeld passa a ser o 6º. O Felipe Massa o 7º. O Frantz é o 8º. E daqui a pouco, trabalho da Williams. Você está vendo aí o trabalho com o Trulli. A Williams se prepara. Aí o Trulli vai voltando, 8 segundos e 4. Para 2 paradas realmente. Parou na volta número 23. Tranquilo para 2 paradas, Reginaldo. Não daria para arriscar. Fica muito difícil realmente arriscar qualquer coisa diferente. Pelo gasto de pneus. E você viu, com 8.4 é o normal de uma parada. Aí o Villeneuve também. E o McNish também no box. Tá aí o McNish. O Villeneuve voltou, o McNish vai voltando. E o Schumacher continua na ponta. Sabe o que ele fez agora? 1:21:03. Não há mais limite para a velocidade do Schumacher. Ele vinha ali 1:21:07, 1:21:06. Agora pulou de uma vez de 1:21:06 para 1:21:03. E Ralf no box. Ralf Schumacher é quem vai para o box. Montoya passa a ser o segundo. 1:21:03 contra 1:22:04. Outra vez um segundo e 1 nessa volta. Só que em relação ao Montoya. E aí o Ralf vai voltando. E o Jason Button vai para o box. Daqui a pouco serão as Saubers. Nos primeiros não parou ainda Schumacher, não parou Montoya, não parou Coulter. Heidfeld, Felipe Massa. Já pararam Ralf Schumacher, Jason Button, Trulli. E acabou de entrar o Bernoulli. Henrique Bernoulli vai também para o box. Você vai vendo aí o Montoya. Era o 10º colocado. Aí o brasileiro Henrique Bernoulli, com carro bom, andando bem. E vai voltando para a pista. 9.4 a parada do Bernoulli. Você está vendo aí Montoya, que é o segundo. A Williams está prontinha para receber o Montoya. E a Ferrari, nada. A Sauber também não. E aí o Montoya já vai para o box. Vai parando o Montoya. Ele tem que entrar no limite ali dos 80. Vai parando o Montoya. E a Ferrari vai receber Schumacher já já. Você está vendo aí o Mika Salo. O Montoya vai voltando. Aliás, esperando ainda para voltar. Demorou um pouquinho o Montoya. Mais de 10 segundos o Montoya. E a Ferrari está prontinha para esperar o Schumacher. Nesse instante o Heidfeld é o quarto, o Felipe Massa é o quinto. Porque eles ainda não pararam. 40 voltas para o final, 25 voltas completadas, o Montoya vai voltando à pista. Vai já o Schumacher. Vai para o box. Lá vai o Schumi. Tomou o caminho do box. Só um problema numa troca de pneus, no abastecimento, para complicar a corrida de Schumacher. É a única coisa que os adversários podem torcer. Aí a Ferrari vai lá, faz a troca dos pneus. Abastecimento. 7 segundos, 8, carro no chão, 9.4 e vai embora o Schumacher. E a Sauber está pronta agora. Daqui a pouco, Heidfeld e Massa. Vamos ver quem para primeiro. Schumacher vai voltando. Vai voltar na primeira posição o Schumacher. Tinha realmente muita vantagem. O Coulter passa em segundo.
Schumacher já voltou, o Coulthard em segundo. E o Felipe Massa vai para o box. O Heidfeld passa em terceiro. Ralf Schumacher em quarto. O Montoya em quinto. E o Felipe Massa está no box. Ele e o Frentzen, os dois estão disputando posições. É importante aí trabalhar bem a equipe Sauber, para que o Felipe Massa não perca a posição. Carro no chão. Vai embora o Felipe Massa. O Frentzen está parado. Carro no chão. Vai embora o Frentzen. E o Massa voltou ali na frente dele. Agora eles vão se entender na pista. Voltaram muito próximos, vão se entender na pista. Então todo mundo parando aí. Falta apenas o Heidfeld, dos 10 primeiros colocados. Apenas o Nick Heidfeld. Está vendo o Irvine aí também, fazendo troca de pneus e reabastecimento. 26 voltas completadas. Opa! É na Globo. Brasil Telecom VPN Simples. Economia em rede de dados. Faltando Heidfeld e Coulthard, né? Por isso o Coulthard tem aí a segunda colocação. Schumacher completou a volta de número 27. O Coulthard completou também agora. Agora entrando o Heidfeld. A volta número 27. O Heidfeld, que era o terceiro colocado, vai para os boxes. Então o Ralf Schumacher vai passar a ser o terceiro. O Montoya vai passar a ser o quarto. O Felipe Massa vai passar a ser o quinto. Se ele chegar por ali. É que o Heidfeld está voltando. Está vendo o Heidfeld voltar. Vai voltando lá o Heidfeld. E depois da próxima volta nós teremos as posições corretas. O Felipe Massa abriu um pouquinho até em relação ao frente quando completou essa volta aqui. Vamos ver como é que ele volta em relação ao Heidfeld. O Heidfeld estava voltando a pista quando ele vinha passando aqui na reta. Posições ainda descontando o Coulthard, né? Que não parou, por isso está em segundo. O Coulthard é o único que não parou aqui. Aliás, não só dos 10 primeiros, não, de todos os carros que estão na pista. O único que não parou foi o Coulthard. Falou-se tanto de uma possível surpresa. Vira ali a namorada do Coulthard. A brasileira Simone. A Simone, brasileira. Então dizia o seguinte, falou tanto, Reginaldo, que uma surpresa podia vir com o Montoya. Vai que vem com o Coulthard aí, ó. Ele passou direto, amigo. 28 voltas, ele vai embora. São 65 voltas. Mais umas 4 voltas aí, já dá para ele pensar numa parada só, hein? A surpresa pode vir da McLaren, pode vir com o Coulthard. Mas não é surpresa para ganhar a corrida não, mas é surpresa para tirar a posição das Williams. É isso que eu ia dizer. No caso do Damon Williams, seria uma surpresa para tentar um bote de ganhar a corrida. Para a McLaren, no momento que vive a McLaren, até assim fica difícil. Aí seria para chegar ao pódio. A não ser que tenha problema, é claro, com o Schumacher. Vai na volta de número 29 o Schumacher. Nesse momento a vantagem do Schumacher para o Coulthard é de 9 segundos e meio. E o Coulthard tem aí uma vantagem de 12 segundos em relação ao Ralf Schumacher, que é o terceiro colocado. E a McLaren fica pronta agora. Ele vem na volta de número 29. Vai entrar na volta de número 29. Ficaria muito difícil, porque ele precisaria de 36 voltas na segunda parte. O Ralf parece ter problema aí, hein? Vamos esperar para ver aqui as posições com o Coulthard parando. Felipe Massa tinha a 8ª posição normal dele. E o Ralf Schumacher vai para o boxe. Eu disse que ele tinha problema. Tinha problema o Ralf Schumacher, ele vai para o boxe. Isso podia ser que estava esperando a Sauber para começar a entrar na zona de pontuação. Vai para uma segunda, problema no bico do carro. Está perdendo o bico do carro. Olha, está muito esquisito esse negócio aqui em Barcelona. A Minardi não correu, porque perdeu 2 asas dianteiras e uma asa traseira. Hoje no warm-up, a asa traseira na reta, no fim da reta, com o Mark Webber, quase provoca um acidente terrível. Depois perdeu a asa traseira, o Raikkonen, durante a corrida. Teve problema no bico agora, na asa dianteira.
O Ralph. Olha só, olha lá. O problema pode ter sido aí quando ele foi ali, mas ele escapou de forma estranha. Ele deu uma balançada e escapou de forma estranha. Você vê como o Montoya está passando quando o Ralph está ali fora. Mas parece ter sido um problema diferente, Reginaldo. Mas, de qualquer forma, compromete aí a corrida do Ralph. Totalmente comprometida, porque embora ele tenha aproveitado a parada já para trocar pneu de novo, reabastecer, mas reabastecer não quer dizer nada, porque ele tinha parado na 24ª, agora com 29, se bem que ficou bastante tempo no box, pode até tentar agora levar a corrida até o final, mas se é difícil para o Coulthard, vai ser difícil para ele também. Teriam que ser 36 voltas com o mesmo pneu. Uma coisa aqui que eu reparei ali, deixa eu falar agora, quando tem essas paradas fora de programa, a equipe faz cada confusão. No caso da Sauber, por exemplo, que o Heidfeld teve que fazer 2 paradas em sequência no Grande Prêmio de Imola, é porque eles trouxeram os pneus do Felipe Massa e chamaram o Heidfeld, e aí virou confusão. E agora, a Williams também fez lambança, porque quando ela foi trocar, já que parou, ela foi trocar os pneus do carro do Ralf Schumacher e esqueceram de trazer o dianteiro esquerdo, ficou lá dentro da garagem. Trocaram 3 pneus, aí daqui a pouco vem um com o pneu que ficou perdido no caminho. Isso levou um bom tempo a mais aí, no mínimo uns 8, 9 segundos, perdeu por causa disso, até trazer o pneu. Então a classificação é assim: Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Jenson Button é o terceiro, Coulthard é o quarto, o quinto é Trulli, o sexto é Heidfeld e o sétimo é Felipe Massa. O Heidfeld virou 1,23 e 1 agora, e o Felipe Massa 1,22 e 7. E depois é o Panis quem vem atrás dele ali, que virou 1,23 e 4. O Felipe vai tentar se aproximar. Vai tentar se aproximar do Heidfeld ali. Andando mais rápido que o Heidfeld, para tentar entrar na zona de pontuação. E o Coulthard vai para cima do Jenson Button. Neste momento, os 2 carros da Sauber andam mais rápido do que o Renault do Trulli, que está à frente deles. E o Coulthard vai partindo ali para cima do Jenson Button. Já vai para brigar pela terceira posição, como ele vai ali. Olha como ele vai chegando. O último carro a parar para trocar os pneus e reabastecer, a McLaren David Coulthard. 32ª volta, Globo. Na Copa do Mundo, você sabe, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. Confira aí: Schumacher, Montoya, Button, Coulthard, Trulli, Heidfeld, Massa e Panis são os 8 primeiros colocados. E o Coulthard vai que vai ali para cima do Jenson Button e traz com ele o Trulli. Jenson Button virou 23 e 8, o Coulthard virou 23 e 4, o Trulli virou 23 e 1, o Heidfeld virou 1,22 e 9, Felipe Massa 1,23 e 1. O Panis que vem atrás dele virou 1,23 e 4. O Bernoulli é o 10º colocado. Então temos Schumacher, Montoya, Jenson Button, Coulthard, Trulli, Heidfeld, Massa, Panis, Frentzen e Bernoulli. As 10 primeiras posições. Henrique Bernoulli ali, já perto do companheiro dele. O 9º é o Frentzen, o 10º é o Bernoulli. Melhora o carro, vai fazendo um bom trabalho. Olha o Coulthard aí. Partiu pro ataque. Vai pra cima do Jenson Button. É bom o rendimento nessa altura da McLaren do Coulthard. Durante muito tempo, o Coulthard ficou encaixotado entre as 2 Renault sem a menor possibilidade de atacar. Mas depois do pit stop, o rendimento da McLaren é bem melhor. Então, enfim, uma briga aí na corrida. Mas o problema é que o circuito de Montmeló, Barcelona, ele é técnico, as equipes adoram preparar os carros aqui. Ele é super moderno, confortável, o acesso é fácil. É um primor realmente. Eles só esqueceram no traçado deixar um ponto de ultrapassagem. Foi só o que eles esqueceram. Isso que é curioso, né? Apesar de ter a reta que no momento é a reta mais longa da Fórmula 1. Mas acontece que com todo o problema que eles vêm até a última curva, eles teriam que sair, tem que conseguir entrar muito colado na primeira curva da reta para tentar o bote. E aí há aquela igualdade de rendimento dos motores. Hoje tudo na casa de 800 cavalos, 800 e pouco cavalos de potência, fica difícil a ultrapassagem, a não ser que haja uma grande diferença de motor. Não, dizem os pilotos que o problema maior
é que como é muito rápida a curva que traz para a reta, não dá para você fazer embutido no carro da frente, porque você vai perder a pressão aerodinâmica na frente do carro. Agora o Coulthard foi para cima, ó. Agora ele vai para tentar a ultrapassagem. Botou por dentro o Coulthard, tocou, ele chegou a tocar a roda dianteira do Jenson Button. Gostaram lá no box da McLaren. Estavam ali, lado a lado, a namorada do Coulthard e a esposa do Ron Dennis. E as duas gostaram ali. Foi bonita a ultrapassagem do Coulthard. Então o drama que eles diziam é isso, que é difícil você entrar, porque perde, ou pega muita turbulência, ou perde a pressão na frente do carro, na curva que é feita a 200 e muito. A curva que traz para a reta dos boxes. Mas foi aproveitando o vácuo. Olha como o Button vai tentar vender cara a ultrapassagem. É, o que faltou ao Button ali foi ficar na linha de dentro. Se ele fica na linha de dentro, que é o que acontece normalmente. Agora também, qualquer coisa desse tipo, aí ele perde um pouquinho o traçado, olha o que acontece ali. O companheiro chegou nele. Então o Coulthard é o terceiro, o Button é o quarto, o Trulli chegou nele, é o quinto. O Heidfeld é o sexto. O Felipe Massa é o sétimo. Paris é o oitavo, a nona posição é do Frentzen, o décimo é o Bernoldi. E o Coulthard vai fazendo realmente boa corrida. E a vantagem do Schumacher para o Montoya é de 28 segundos e 7 décimos. Vamos observar aí o rendimento das duas Renault. Olha o Ralf e o Schumacher já chegando nele. O irmão chegando para botar uma volta no Ralf, sem o menor problema, é claro. Ralf é o 13º e toma uma volta do irmão mais velho. Vamos observar o rendimento das duas Renault. Porque o Trulli também tem uma coisa, né? O Trulli é um gêniozinho aí do automobilismo italiano, um piloto no qual os italianos botam a maior fé, mas ele também fala demais. E no início da temporada, como o Button foi a grande revelação de 2 anos atrás e o ano passado fez uma temporada ruim com um carro que ele não se deu bem com o carro da Benetton, que agora é Renault, não era bom, ele não se deu muito bem. Então o Trulli no início desse ano disse que o Button não assustava. Já era um piloto que não seria capaz de andar com ele. E o que acontece? Começou o campeonato, o Button está se dando muito melhor do que ele, marcou pontos em 3 corridas das 4 disputadas e agora tem uma briguinha particular aí. Está o Button em quarto e o Trulli em quinto. Estão próximos. Meio segundo apenas. Como tinha acontecido no grid de largada, quem fez a diferença, num ano em que se esperava que a diferença fosse feita exclusivamente ou praticamente em cima dos pneus, a Ferrari acaba fazendo a diferença maior do que os próprios pneus. A Ferrari tem pneu Bridgestone, a Williams tem pneu Michelin, a McLaren tem pneu Michelin, e a Ferrari ignora uma possível vantagem dos pneus Michelin de tão melhor que ela é em relação aos outros, esse novo carro da Ferrari. Então você tem um carro com pneu Bridgestone na primeira posição, que é a Ferrari de Schumacher. Aí depois você tem 1, 2, 3, 4 carros com pneu Michelin, que são os carros da Williams, da McLaren e da Renault. E depois voltam os carros com pneus Bridgestone, que são as Sauber de Heidfeld e de Felipe Massa. Quer dizer, o que deveria determinar a diferença mais importante no campeonato, que seria a guerra das fábricas de pneus, a Ferrari é tão superior aos outros que jogou tudo isso no chão. E que também existe um casamento perfeito aí entre Bridgestone e Ferrari. Até uma acusação da McLaren já desde o ano passado. A McLaren corria de Bridgestone e dizia que a Bridgestone trabalhava quase que exclusivamente para a Ferrari. Não é verdade, mas isso acabou fazendo com que a McLaren trocasse de marca de pneus. Mas tem, a Michelin tem aí, nesse meio termo, abaixo da Ferrari, então tem equipes competitivas, como é o caso da Williams, como é o caso da Renault, como é o caso, às vezes, até de outras equipes que conseguem entrar aí no meio. E a Bridgestone, fora a Ferrari, só tem a Sauber, que não é lá essas coisas. É uma equipe que progrediu, que no ano passado chegou inclusive a ser a 4ª do campeonato, mas que tem um carro de comportamento médio, mas que não é uma equipe competitiva. E aí você vai de carona na Renault. Você vai com o Trulli, que já é exatamente o 4º colocado. O Jenson Button é o 5º, olha só. Deu uma espalhada lá. O Jenson Button, o Trulli
fez a ultrapassagem. Então Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Coulthard é o terceiro, Trulli é o quarto, Jason Button é o quinto, Heidfeld o sexto e Felipe Massa o sétimo. Você está vendo o Bernold ali. É que a gente não viu o início, o ponto de freada da curva, para explicar por que o Button foi parar lá fora daquele jeito, que seria um erro muito simples. Ou ele perdeu o freio do carro, ou ele errou antes, no momento da freada, aí é outro lado. Seria o momento em que o Bernold perde a 10ª posição ali para o Villeneuve. Por isso que o Villeneuve aparece ali na frente do Bernold. O Villeneuve agora é o 10º colocado, o Bernold é o 11º. O Villeneuve e o Panis fazendo uma corrida aí burocrática, mas estão ali, né? Pelo menos não quebraram. O Panis está em 8º, o Villeneuve agora é 10º. O Bernold caiu para a 11ª posição. Depois do Bernold tem McNish, Ralf Schumacher, Irvine e Mika Salo. Todos eles já tomaram uma volta do Schumacher, que segue aí na frente. E já abre agora 32 segundos, ponto 6 para o Montoya, que é o segundo. Você viu ali a vantagem que ele tinha para o Coulthard, para o Trulli agora de 50 segundos. E já vai chegando no Bernold, ó. Já vai chegando para colocar uma volta do Bernold, que é o 11º. E quando colocar a volta do Bernold, já vai se aproximar do Villeneuve, que é o 10º colocado. Lá vai a Ferrari do Schumacher, a Fórmula 1 Série A. Quer dizer, se ele fizesse uma parada a mais do que os outros, e esquecendo o fato de que ao fazer essa parada, o carro volta mais rápido por ter pneu novo, quer dizer, ainda assim, ele teria todas as possibilidades matemáticas aí de ganhar a corrida. Dá para ele dar uma parada de lambuja. Dá para abastecer lá num posto em Barcelona e voltar na frente. Aí o Schumacher, firme na primeira posição. Ou largar 30 segundos depois dos outros. Podiam fazer isso, né? Copa, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Schumacher já colocou uma volta em cima do Bernold e já parte ali para cima do Villeneuve, que é o 10º colocado. Felipe Massa está 4 segundos atrás do Heidfeld. Está 4 segundos fora da zona de pontuação. Ele que pontuou na segunda corrida dele na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Malásia. Olha aqui, os tempos que têm feito os dois pilotos da Renault, o Trulli e o Button, mais ou menos explicam aquela manobra, aquela ultrapassagem sem nenhum problema, aquela ultrapassagem fácil do Trulli em cima do Button. Acontece que o carro do Trulli está muito mais rápido, andando 7 décimos mais rápido que o Button a cada volta, então o Button deve ter algum problema. Então ali foi realmente uma ordem da equipe. Por quê? Porque já sofre a ameaça do Heidfeld. Você vê que o Button já está o Heidfeld já está em cima do Button. Então a equipe mandou o Trulli deixar o Button deixar o Trulli passar para ir para frente. E o Bernold está ali no box. Tá ali o Bernold no box, fazem atrapalhada com os pneus de novo. Tá com problemas ali o Bernold. O mecânico, você vê que ele fez sinal ali assim, com a ponta dos dedos do pescoço, quer dizer, aquele sinal diz que o motor morreu. E o Heidfeld parte para cima do Jason Button. A briga que vale o 5º lugar. E com isso o Felipe Massa pode se aproximar dos dois. Nessa volta o Heidfeld virou um 23 e 4. Felipe Massa virou um 23 e 3. Ele vai ficar preso ali, que vai começar a se defender. O Jason Button, porque essa briga vale a 5ª posição e agora só o Bernold vai voltando para a pista. Com 41 segundos parado, tem a corrida completamente comprometida. O companheiro dele, o Frentzen, permanece na 9ª posição. Vamos ver o tempo que eles vão fazer nessa volta aí. O Jason Button e o Heidfeld, que isso vai permitir o Felipe Massa chegar nessa briga. O Massa estava exatamente 4 segundos, 4.0, 4 segundos atrás do Heidfeld. Vamos ver agora. O Heidfeld chega ali, tem mais desempenho, mas é muito, repito, é muito difícil ultrapassar nesse circuito aqui em Montmeló, na Catalunha, pertinho de Barcelona. 40 voltas completadas. Copa, tá na Globo. Antártica, com Antártica é mais gostoso. Aí o comparativo do Trulli e do Button. Você tá vendo o Schumacher. O Jason Button virou 23 e 5, o Heidfeld 23 e 8.
O Felipe Massa, 23:3. Vem se aproximando, 3,4 agora a diferença do Heidfeld, que é o sexto, para o Felipe Massa, que é o sétimo. Olha, a Williams está toda pronta aqui para mais um pit stop e teria que ser para o Montoya. Porque se lembra que o Ralf parou na 24ª, mas voltou na 29ª e aproveitou, inclusive pôs mais gasolina. Mas também está certinho, já 41 voltas completadas. No total de 65, o Montoya parou e que volta. A gente já tem sempre tudo anotado aí. 25ª. Pela gasolina que ele pôs, 10,4. Ele daria mais à frente, hein? Ele daria entre 15 e 17 voltas aqui, né, levando-se em conta os 4.970 metros desse circuito. Entre 15 e 17, 16. 16 com 25, 41. Mas para o Ralf. O Ralf ia parar primeiro e depois vem o Montoya, 41 e 42 é a previsão. E troca o bico de novo. Então, você vê ali, o Ralf está realmente com problemas, está completamente fora da prova. Por enquanto, o Schumacher é o primeiro, o Montoya é o segundo e o Coulthard é o terceiro. mas olha, se o Montoya tinha entre 15 e 17, vai ter que parar nessa. Aí se aprontando lá a equipe Williams. Ferrari, nada. Sauber, nada. McLaren, nada. E a Williams, que agora trocou os pneus e reabasteceu o carro do Ralf Schumacher, está lá prontinha para o carro do Montoya. Quer dizer, está todo mundo pronto, só não tem pneu, né? E essa tem que ser também a volta do Schumacher. Ele parou na 26ª e a gasolina dele era para entre 13 e 15 voltas. Então sobrou um pouquinho, porque a Ferrari não está pronta não. Tem ninguém da Ferrari ali não. Vamos pela volta de número 43. O Felipe Massa a 3,5 segundos atrás do Heidfeld. Heidfeld continua ali atrás do Jason Button, não consegue a ultrapassagem. Mas o Massa também não consegue se aproximar. E a Sauber daqui a pouco vai preparar a parada de alguém. Na primeira parada, quem parou foi o Felipe Massa. O primeiro a parar foi o Felipe Massa. Depois veio o Heidfeld. Quem vai chegando agora é o Irvine. Schumacher completou a volta de número 42, o Montoya também. E o Coulthard só passou agora, passa 10 segundos atrás do Montoya. E aí você está vendo o Irvine. Os primeiros já estão na volta de número 43. O que aconteceu na equipe Sauber é que eles viram o pessoal da Renault preparando aí a parada. Como eles estão brigando na pista, a parada do Button, que já entra, aí correu e fez o Heidfeld entrar também. Você está vendo aí o Frentzen, que vai para cima do Panis, e aí está o carro do Heidfeld. E logo à frente está o carro do Jason Button. Uma briga de boxe. Sai o Heidfeld. Vai voltar na frente, hein? Olha como eles voltam ali. E aí a televisão espanhola, de forma fantástica, corta pro Irvine andando a pé ali. Mas voltou na frente o Heidfeld. Tudo isso, repito, pode ser bom pro Felipe Massa, que eles vão continuar brigando. E o Felipe Massa pode tentar tirar essa diferença. Nesse momento ele pulou ali para a 5ª posição. Aí você está vendo o Heidfeld atrás dele, o Jason Button. A tendência agora é que o Heidfeld vai embora. Se o Button tinha esse problema de... Jason Button tinha um problema de equilíbrio no carro, ele não estava conseguindo a ultrapassagem. O Heidfeld, a tendência é que ele possa ir embora. E que o Felipe Massa possa partir para o ataque em cima do Jason Button. Para tentar entrar na zona de pontuação. Tentar a 6ª posição. Schumacher já completou 43 voltas. Ele, Montoya e Coulthard. E nada, nem Ferrari, nem McLaren e nem Williams. E vem o Trulli agora para o box. O Trulli está parado lá para a troca. Aí o Trulli. Fazendo a troca. Saiu apressado, amigo. Mal estavam tirando ali, ó. A mangueira de reabastecimento, ele já vinha saindo. 8,4 o tempo do Trulli. Panis também vai pro abastecimento. E o Massa vem aí já já. Você tá vendo aí o Panis. E o Felipe Massa vem já já. Neste momento ele é o 5º colocado. Você vai vendo o Ralf Schumacher. O Schumacher já completou 44 voltas.
Aí você vê Schumacher, Montoya, Coulthard, Felipe Massa, Frantzen, Trulli, Villeneuve e Heidfeld. Aqui o Felipe Massa vai para a parada agora. E vai abandonando ali o Panis. Olivier Panis. Vai abandonando. Galvão, Diga, João Pedro. aqui ao lado do Henrique Bernoldi, que acabou abandonando de vez a prova. Você ainda tentou. O que aconteceu? Você veio para os boxes? O que houve? O diferencial tinha quebrado, daí eu tava também com um vazamento hidráulico no carro, eles me chamaram pro box. Eu vim pro box e não realmente consegui dar mais 2 voltas e o carro acabou parando. Você parou e teve que vir a pé ou voltou pro box? Não, eu trouxe o carro pro box, mas eu tive que trazer o carro pro box com o modo de segurança que não pode passar de 150 por hora. É uma pena porque a Elvis parece estar indo muito bem aqui. A El tava andando bem, o começo da prova tava bom, mas aí começou a quebrar o diferencial. Eu tava mudando os mapas do diferencial, mas eu tava perdendo rendimento. Obrigado, Bernoldi. Aí o Bernoldi, que enquanto teve carro nos treinos de sexta e sábado na corrida, fez um bom trabalho. Schumacher já completou 45 voltas. Montoya, o segundo colocado, ainda não passou. Não passou porque vai indo pro box agora. Você tá vendo o McNish aí? Aí o McNish saindo e o Montoya por aí. Atropelaram o mecânico, ficou com a perna presa. Está sentindo ali realmente o mecânico, a perna. Ele tentou levantar como se não tivesse acontecido nada e caiu. Pode ter sido uma fratura feia ali, o mecânico, viu? Sem dúvida teve uma fratura feia ali. Problema, o carro abaixaram a placa para ele sair. Ele foi saindo, não estava pronto ainda. Você viu o desespero da equipe e sobrou para o mecânico, olha só. E você vê que o mecânico, ele que tem a placa ali, ele coloca ali a placa de novo para não sair, ele bate a placa ali para não sair. A precipitação do Montoya de sair. E olha, pode ter sido uma fratura feia ali. Na verdade, o mecânico deixou o pé, né? Ele tirou a placa e deixou o pé. Não, ele volta com a placa. Ele tá levantando a placa, ele vai saindo. Se der a imagem de novo, ele bate a placa no bico do carro. Ele bate a placa no bico do carro. Porque o carro tá saindo, não é pro carro sair. É que o reabastecimento está sendo feito. Vocês vão ver de novo. Vamos lá. Roda aí. Está sendo reabastecido ainda, olha. Aí a McLaren, o Coulthard. Você viu lá, enquanto isso aqui tinha o Coulthard reabastecendo. E vocês estavam revendo uma imagem sendo colocada no Brasil. E o Schumacher vai para a parada. Coulthard fez parada, Schumacher fez a parada. Todo mundo parando. Depois que o Schumacher voltar, nós teremos todas as posições definidas depois das paradas de boxe. Perdeu um pouquinho de tempo o Coulthard, o Montoya, que pode complicar a vida dele em relação ao Coulthard, que já está aí na pista. Tem por enquanto a terceira posição, David Coulthard. O Schumacher vai voltando para a pista. Olha, o problema com o mecânico deve ter sido sério na fratura da perna dele. Realmente, na forma que ele tentou ficar em pé e caiu. Você está vendo a imagem do Coulthard, mas vai chegando aí nos boxes uma maca para atendimento. O corpo médico já correndo para o box da Williams. Aí a imagem, essa é a imagem que eu me referia. Eles estão preocupados em fechar o box. Problema feio realmente, infelizmente. Schumacher completa 47 voltas. Montoya é o segundo e com o tempo que ele perdeu, o Coulthard passou a ficar 5 segundos só atrás dele. O Trulli é o quarto colocado.
Por enquanto só os 4 completaram. O Heidfeld é o 5º colocado. Virou 23 e 1. O Jason Button é o 6º colocado. E o Felipe Massa passa engatado nele ali. 1,24 e 4 virou o Jason Button. 1,24,0 virou o Felipe Massa. Felipe Massa, então, a briga do momento é essa. No Jason Button, na 6ª posição, com o Felipe Massa, que é o 7º. E o Massa vai tentar entrar na zona de pontuação. Isso na volta de número 49, num total de 65 voltas. Copa, tá na Globo. Novo Corsa, o superdotado. Aí o Felipe Massa para cima do Jason Button. Aí o Massa vai tentar ganhar a 6ª posição. E ele não pode perder muito tempo, senão o Frentzen chega ali atrás. Só que é difícil a ultrapassagem. Vamos ver. Aí a repetição, olha só. Ele tira a placa realmente. Ele, olha, mas passou. Foi no tornozelo ali, amigo. O problema é o seguinte, ele tirou antes da hora. A hora que ele viu que não tinha Ele acabado voltou. a levar, ele voltou com a placa. E aí, amigo, você vê que a deixou Honda o pé foi embaixo da em cima do pé dele. E aí vai o Felipe Massa, vai pra cima. Com o Jason Button. Ele não quer saber, amigo, ele vai pra cima, ele ficou por dentro, ele vai pra cima, e lá vai o Massa, e lá vai o Massa. E lá vai o Massa pra fazer a ultrapassagem e não deu. E tocou o bico. Tocou que ficou balançando ali o bico do carro dele. Comprometeu. Vamos ver, vamos ver. Quando chega na reta, os carros estão perdendo spoiler. E lá vai ele pra cima de novo. Você viu a defesa ali do Jason Button. Vale ponto, vale a 6ª posição. Tá balançando ali o lado direito da asa dianteira do carro do Felipe. Ele vai pro ataque. E com isso o Frentzen vem chegando em cima dele. Lembrando que em Imola, no final da corrida, foi contra o outro carro da Renault, do Trulli, e ele criou um espaço ali para passar. Vejam só como o Jason Button vai no ritmo mais lento, já andando na casa de 1,25, ele não consegue a ultrapassagem. E o Frentzen chegou nele. O carro do Felipe já não é o mesmo depois do toque. Você vê que tá vibrando ali, o Frentzen vai chegando em cima dele. Ele chegou a ficar numa posição de ultrapassagem e a TV espanhola perdeu a sequência. Veja que ele perdeu completamente o contato. Ficou afetado o carro do Felipe ali quando fez o toque. Por mais que ele tente agora, não consegue chegar. E aí a marca está sendo levada embora ali, a marca foi carregada ali pro box. Vamos torcer para que não tenha sido tão sério. O problema do mecânico da Williams que foi ali, atropelado ali, no reabastecimento. Veja o Felipe tentando se aproximar do Jason Button, ele não consegue e o Frentzen vem chegando nele. Ele quis chegar e passar logo. É do estilo do Felipe Massa, ele foi para cima. E o Jason Button se defendeu. Vai tentando chegar de novo. Outra vez ele vai se aproximando. E o Frentzen vem vindo. A briga que vale ponto, a briga que vale a 6ª posição. Você vê a diferença ali no traçado dos dois. E o Frentzen vem chegando. Vai até ficar ali para esperar o que acontece. Repetindo que é muito difícil ultrapassar nesse circuito. O que é importante é a gente perceber que o Massa, em 5 corridas da Fórmula 1, já está aí, já está no ambiente, já anda como se fosse um piloto com muito mais tempo. Isso é que é importante. A confiança que ele adquiriu. Galvão. Aí você está vendo o Jason Button, que é o 6º, o Felipe Massa é o 7º e Frentzen é o 8º. Diga lá, João Pedro. A informação aqui sobre o mecânico, ele é o chefe dos mecânicos, chama Carl Gaden, um inglês que trabalha aqui na Williams há algum tempo já, e ele não sofreu nenhuma fratura. Ele está ali recebendo gelo na perna, talvez seja transferido aqui para o centro médico, mas não foi nada grave, segundo informou aqui a assessora de imprensa da Williams. Boa notícia. Boa notícia, se for verdade a informação. A Fórmula 1 criou o péssimo hábito de mentir oficialmente. É impressionante como se mente oficialmente. Não, se cria uma expectativa enorme, né? Traz marca, faz, se não for verdade, pelo menos fizeram um mise-en-scène enorme. Vamos torcer para que esteja tudo bem com ele realmente. Aí o Felipe Massa vai tentando chegar de novo no Jason Button. Você vê que o carro do Jason Button, ele está virando 1,24, 1,24,0. O Heidfeld, que vai à frente dele, que é o 5º colocado, está virando 1,23,3.
O Frentzen que chegou na briga. E o Felipe Massa pode ter realmente... Quando chegou ali, você vê que balança um pouco a asa dianteira, o lado direito da asa dianteira dele. Perdeu o rendimento, porque ele vinha com muito mais rendimento que o carro do Jason Button. E fica em posição difícil agora. Porque ele não consegue chegar mais no ataque em cima do Jason Button, mas vai começar a receber o ataque do Frentzen. Esse negócio do pit stop, do reabastecimento, normalmente o mecânico que vai ali à frente e cuida dessa ordem para frear, olha ele, é o pé. Parece realmente sem fratura. Que bom. Que toma a decisão, que mostra o piloto que tem que frear, que toma a decisão do momento em que tem que tirar a placa para ele sair, realmente é um mecânico com posição de chefia. E isso já aconteceu, inclusive, na equipe Ferrari com o Schumacher, numa corrida de Imola, que o Schumacher também atropelou o mecânico-chefe dele. 52 voltas completadas por Schumacher. Copa, tá na Globo. Brasil Telecom VPN Simples. Economia em rede de dados. Restando aí 13 voltas para o final. Schumacher completou a volta de número 52. E ele vai se aproximando do Frentzen. Aí é que eu quero ver o que vai acontecer. Porque estão brigando pela sexta posição Jason Button, Felipe Massa e Frentzen. Quando o Schumacher chegar, eles teoricamente tem que abrir para o Schumacher. O Schumacher passar. E o Schumacher está se aproximando para colocar uma volta em cima dos três. E aí vamos ver quem é que pode tentar se aproveitar de alguma coisa nesse momento. Mas agora o Frentzen já vai no ataque para cima do Felipe Massa. Você está vendo o Schumacher, eu estou vendo no visual aqui no circuito, que o Frentzen vai para cima do Felipe Massa e o Felipe Massa não consegue se aproximar realmente do Jason Button. Schumacher é o primeiro, depois Montoya, depois Coulthard, depois Trulli, depois Heidfeld. Jason Button é o sexto, Massa é o sétimo, Frentzen é o oitavo. São 12 os carros que estão na pista. E aí você vai vendo a câmera do helicóptero acompanhando o Schumacher. E olha lá, com aqueles carros lá na frente, já são exatamente Frentzen e Felipe Massa. A última volta, o Jason Button virou 24-2, o Massa virou 24-4, o Frentzen virou 24-3. E esse é o Montoya. E aí vem o Montoya para completar a volta. Ele está vendo o Jason Button. E o Massa tentando chegar nele ali, mesmo com dificuldade. E se defendendo da presença do Frentzen. É a briga do momento entre os três, que vale a sexta posição, vale a zona de pontuação. Frentzen tenta partir para o ataque ali em cima do Felipe Massa, que tem o carro muito desequilibrado, visivelmente desequilibrado ali. O carro do Felipe Massa. O Frentzen tem 12 segundos de vantagem para o Villeneuve, que é o nono colocado. Alta de número 54. Num total de 65. Balança todo o carro do Felipe Massa ali na reta. A gente ele treme inteiro, balança inteiro e vem certinho lá atrás do carro do Frentzen. Essa briga pelo campeonato de construtores, isso eles levam muito a sério. E a Renault, por exemplo, colocando neste momento da corrida o Trulli em quarto e o Button em sexto, está marcando 4 pontos e se consolida como a quarta equipe da Fórmula 1 no momento, apenas um atrás da McLaren. E isso porque o Coulthard está em terceiro, marcando os mesmos 4 pontos. O próprio Ron Dennis, no alto da sua arrogância ali, né? Chefe da McLaren, ele que já foi a grande equipe da Fórmula 1, disse que no momento, sem dúvida, ele é obrigado a reconhecer que a Renault é a grande rival da McLaren. Ou seja, eles lutam pela quarta posição no campeonato. E o Felipe Massa vem abanando para todo lado ali. Vem balançando para todo lado. Tentando levar o carro que ficou visivelmente prejudicado depois do toque que deu quando tentou ultrapassagem em cima do Jason Button. Ele já não se aproxima do Jason Button. Já recebe um ataque muito forte do Frentzen. Só corrigindo, naquela briga, se a Renault está em quarto e a McLaren está em terceiro, elas brigam pelo terceiro.
Aí mais uma volta completada. Copa, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. Nessa briga aí, o Jason Button virou um 24-0, o Felipe Massa virou um 24-3, claro, o frente atrás dele, coladinho atrás dele, virou também um 24-3. E mesmo assim, ele tenta outra vez uma aproximação em relação ao Jason Button. Escapuliu um pouquinho do Frentzen. O importante é isso, como disse o Reginaldo, tá com o carro ali desequilibrado nesse momento. Tem o Jason Button, que já foi revelação da Fórmula 1, tem 3 anos de Fórmula 1, e o Frentzen com toda a experiência ali atrás, e ele vem ali, ó, fritando pneu, travando pneu, se defendendo do jeito que dá. Agora deu uma fritada de pneu ali, ficou mais pro Frentzen ali atrás de novo. Como Isso a 10 voltas do final. Como se fosse um veterano. Agora você vê que o Frentzen, nessa parte de misto, na parte de mais curvas, ele chega realmente. Principalmente as curvas de alta de Barcelona, que são a característica principal desse circuito. Aí ele chega, porque o Massa já não tem carro equilibrado. Quando chega na reta, aí sim ele tem um motor Ferrari para abrir um pouquinho. Vamos ver como é que ele se defende agora. Também deu uma balançada por ali o Frentzen. O Jason Button virou 24-0 de novo. Outra vez o Massa 24-3 e outra vez o Frentzen 24-3. Como disse o Reginaldo, na reta ele se defende ali, na força do motor Ferrari. O problema é que para ele a essa altura é tudo uma questão de mostrar serviço, né? 7ª posição, 8ª posição não vale. O que ele quer é chegar ali nesse carro da frente, ó. Ele quer ainda atacar o Jason Button para tentar um ponto. É isso que ele quer. Tudo isso para ele é tempo de corrida. Ele que não tem nenhum praticamente. Isso que falta para ele, é tempo de corrida. Tá ganhando estrada. Exatamente, é vivência ali, não em treino, mas em corrida. E veja lá como ele vai, olha lá. Abriu o Jason Button, o Felipe Massa pula para a 6ª posição. Deu uma escapada ali o Jason Button. Você vê que ele continuou, ele abriu e agora o negócio dele é se defender do Frentzen. Agora é se defender do Frentzen. Pulou para a 6ª posição. E lá vem o Schumacher chegando neles ali, ó. Jason Button agora bichou de vez. Mas ali ele já mergulhou logo, sem nenhuma indefinição. O Frentzen ainda deu uma... E o Frentzen ainda deu uma ensaiada ali. E com isso, o Felipe Massa conseguiu abrir um pouquinho do Frentzen. Assustou mais o Frentzen. E o Schumacher vem. Vem Schumacher para completar a volta de número 57. Entra pela volta de número 58. Felipe Massa é o 6º colocado. O 7º é o Frentzen. Olha o momento da ultrapassagem. Como ele mergulha, passa. Passou até tão forte, passou ali da zebra. E o Frentzen ficou um pouquinho para trás. Agora ele tem esse momento aí, essa vantagem. E o Frentzen vai atacá-lo até o final. Você imagine como o Frentzen precisa dessa 6ª colocação. Como a equipe Eros nessa altura. Tá todo mundo gritando no rádio dele que precisa. A Eros que não tem nenhum ponto no campeonato. E essa altura começa a marcar 3 pontos. A Sauber, 2 com o Heidfeld e 1 com o Massa. Os mesmos 3 pontos que o Trulli está marcando para a Renault com a 4ª posição. E apenas a 5ª corrida do campeonato. Copa, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. E tá aí o Felipe Massa mostrando o serviço. Foi para cima tentar ultrapassar em cima do Jason Button. Tocou, passou a ter o carro desequilibrado. Segurou o ataque do Frentzen, voltou. Conseguiu a 6ª posição, tá se defendendo e tá mostrando pro mundo aí a capacidade que ele tem, porque é a briga do momento, a TV tá em cima dos dois. E é uma capacidade que já ficou evidente na última corrida, quando faltando 4 voltas para o final, lutando por uma 8ª posição, que não significava ponto nenhum. Ele criou um espaço que não existia para ultrapassar um Trulli, que normalmente é um piloto difícil de dar lugar para ultrapassagem. Agora, eu insisto, a Eros do Frentzen precisa muito desse ponto. Costuma-se dizer que na Fórmula 1, para as equipes pequenas, um ponto vale 14 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque com um ponto praticamente garante a equipe entre as 10 primeiras colocadas. E isso é o transporte. 14 milhões de dólares é o valor de gasto de transporte de carros que para as 10 primeiras colocadas é pago pela FOCA.
Schumacher completou 58 voltas, Montoya também, que é o segundo, e Coulthard, que é o terceiro. Os 3 primeiros completaram 58 voltas. A 4ª posição é do Heidfeld. Ele faz a ultrapassagem em cima do Trulli. Fez a ultrapassagem em cima do Trulli. A TV Espanhola mostra aí a briga de Ralf Schumacher e de McNish, valendo a 10ª posição. Ralf Schumacher e o Mika Salo. O Trulli foi ultrapassado pelo Heidfeld e passou aqui com barulho estranho. E já virou em 26-1. Isso quer dizer que o Felipe Massa, se sustentar a pressão do frente, você pode ser quinto ainda. Pode chegar na 5ª posição. E aí, somaria 5 pontos a Sauber contra nenhum da Renault, que pode levar a Sauber exatamente para 8 pontos, o mesmo número de pontos da Renault, e se igualar ele na 4ª posição. Isso que eles estão brigando. Você está vendo o Felipe Massa ali e o Frentzen atrás dele, ó. E lá vem o Frentzen para cima dele, ó. Restando 6 voltas para o final. Vai ser difícil para o Felipe Massa resistir à pressão do Frentzen. E vamos ver o Trulli. Como é que o Trulli passa? O Trulli passou com barulho estranho. A 4ª posição já é do Heidfeld. O Trulli é o 5º. E por enquanto o Felipe Massa vai se segurando por ali. Se bem que o Frentzen pode nem precisar dessa ultrapassagem, né? Se o Trulli continuar virando 26, os dois vão passar por ele e isso garantiria o sexto ao Frentzen. É que nesse momento o Massa está 10 segundos atrás do Trulli, né? Não é uma questão assim, só se o Trulli tiver um problema muito sério. Senão eles podem chegar no finalzinho da corrida. De qualquer forma, são 3 segundos por volta. Faltando ainda 7. Vamos ver. O Trulli passa virando um 26-1 de novo. E o Massa já passa ali. Massa vira um 23-1, 3 segundos. Cai para 7 a diferença. Felipe Massa ainda vai chegar para brigar pela 5ª posição. O problema é ele sustentar aí essa vantagem que tem em relação ao Frentzen. E você está vendo aí o Montoya, que é o segundo colocado. 36 segundos atrás do Schumacher. Fórmula 1 Série A, Ferrari. Fórmula 1 Série B, os outros. Aí o Montoya segundo, 36 segundos atrás do Schumacher. Essa foi a primeira pista que o Montoya marcou ponto na Fórmula 1 e exatamente com o segundo lugar no ano passado. Olha, o Schumacher tem 34 pontos, o Ralf tem 20 pontos e o Montoya tem 17. Se o Montoya for segundo, ele vai para 23 e o Ralf não está fazendo nada, o Montoya passa à frente do Ralf e assume a segunda posição no campeonato. Eles já estão na volta de número 61. Daqui a pouquinho já vai passar o Heidfeld na 4ª posição para completar a volta. E depois vamos ver o Trulli. A diferença do Trulli, a vantagem do Trulli para o Felipe Massa era de 7 segundos e 1 na volta anterior. Vamos ver agora. O Trulli virou 26-8. A diferença cai para 3 segundos e 4. Só que o Frentzen está colado atrás do Felipe Massa. Você está vendo aí o Montoya. Schumacher já completou 61 voltas, 4 voltas para o final. Agora é o drama do Felipe Massa. Ele tem que segurar essa 6ª posição, ao mesmo tempo que surge uma chance dele tentar o ataque em cima do Trulli pela 5ª posição. E agora? Segura o 6º, garante o 6º ou parte para o ataque? Pela cabeça dele, amigo, ele vai para o ataque. Restando 4 voltas para o final. Aí a vantagem do Montoya para o Coulthard de 5 segundos, ponto 7. Montoya passa também completando 61 voltas. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio da Áustria. Coulthard também já passou completando 61 voltas. Quando o Schumacher passar serão 3 voltas para o final. E eu já posso dizer aqui que o Felipe Massa já passou o Trulli. Deu para ver no visual do circuito que o Massa já passou o Trulli, ele já é o 5º. Mas o Frentzen está coladinho nele. O Frentzen também passou o Trulli. Quando o Schumacher passar serão 3 voltas para o final e o Coulthard está aí fritando pneu. Massa é o 5º, o Frentzen é o 6º. Massa virou um 23-7, o Frentzen virou um 23-9.
Vai sustentando a quinta posição, Felipe Massa. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Coulthard é o terceiro, Heidfeld é o quarto, Massa é o quinto e Frentzen é o sexto. Aí a vantagem do Schumacher pro Coulthard, do primeiro pro terceiro. Aí o Jason Button. O Jason Button que vinha na nona posição. Ele ameaça que vai parar, daqui a pouco anda de novo, vai parando outra vez. É o tal do problema hidráulico. Perguntar na Renault, o que houve? Vamos dizer, problema hidráulico. Schumacher completou 62 voltas, o mesmo acontecendo com Montoya e com Coulthard. Para os três, restando 3 voltas para o final. Felipe Massa tem a quinta posição e está pressionado demais ali pelo Frentzen, que vem em sexto lugar. E aí Jason Button vai abandonando. Volta de número 63 para o Schumacher, ele já vem para completar a volta de número 63. Hoje, 4 da tarde, tem futebol na Globo, definindo os finalistas dos campeonatos regionais. E às 6 da tarde tem Fausto Silva, Domingão do Faustão. Schumacher já completou 63 voltas, olha ele aí, ó. Ele está atrás do Frentzen. Frentzen e na frente o Felipe Massa. Essa volta o Massa virou 23-2, o Frentzen virou 23-4. Felipe Massa vai sustentando a quinta posição. É a quinta corrida do Felipe Massa na Fórmula 1. Ele foi sexto lugar no Grande Prêmio da Malásia, vem chegando agora em quinto, com o carro desequilibrado, atacou, defendeu posição, quer dizer, está fazendo um aprendizado, Reginaldo, muito intenso e com bons resultados. Ele subiu muito o conceito dele, que já era bom desde o primeiro teste. Na verdade, desde o primeiro teste que ele fez de Fórmula 1, sempre foi considerado muito bom. Os testes dele da pré-temporada toda, quase 6 mil quilômetros que andou, principalmente aqui em Barcelona, em outras pistas também, outras pistas mais aqui para o sul da Europa, para fugir do inverno intenso lá de Silverstone, na Inglaterra, por exemplo. Mas ele sempre andou muito bem e muito próximo do Heidfeld, um piloto que tem grande experiência na Fórmula 1, tem 3 anos de experiência com o carro e principalmente conhecendo muito bem a equipe. Você viu passando ali o Felipe Massa. O Schumacher já vem para completar 64 voltas, vai entrar na última volta. O Massa vai ter uma volta inteira a mais. Se o Schumacher estivesse na frente deles, acabava logo que o Schumacher recebesse a bandeirada. O Schumacher está atrás dos dois. Então ele vai ter mais essa volta que ele está dando e mais outra para sustentar a posição na frente do Frentzen ali. E Schumacher entra pela volta final. Vai para mais uma vitória. Schumacher, Ferrari, mais uma a cada 2 semanas. Schumacher, vitória, mais uma. Ele vai para a 4ª vitória em 5 provas nessa temporada. E na que não ganhou, foi no pódio. Foi terceiro. Por isso ele já vai para 44 pontos em 50 possíveis. Aí vem Schumacher para vencer de ponta a ponta. Aí vem ele para mais uma vitória. Por enquanto no pódio vai dando Montoya com a Williams em segundo. E Coulthard em terceiro com a McLaren. A 4ª posição é de Heidfeld. O 5º é Felipe Massa no sufoco ali, pressionado pelo Frentzen, que é o 6º colocado. Aí vem Schumacher. Últimas curvas para mais uma vitória de Schumacher. Ele que venceu no último ano. Uma corrida que caiu no colo do Schumacher. O Hakkinen vinha ganhando a corrida e parou nos 500 metros finais. Já está dando tchauzinho ali. Já passou dando tchauzinho, Schumacher. Lá vem ele para a vitória. Vai apontar na reta Schumacher. Aí vem ele para a vitória. Michael Schumacher ganha de novo na Fórmula 1. Mais uma do Schumacher. Vence o Grande Prêmio da Espanha no circuito de Montmeló, na Catalunha, perto de Barcelona. Montoya vai ser o segundo. O Felipe Massa está na batalha. Ele passou completando 64 voltas com o Frentzen perto dele. Aí você vai vendo Montoya. Montoya se aproximando para receber a bandeirada em segundo. Aí vem Montoya. Trazendo a Williams para a segunda posição, para o lugar no pódio e assumindo a segunda posição no campeonato com 23 pontos. Aí Coulthard. Terceiro colocado Coulthard. Há uma certa festa ali na McLaren com o terceiro lugar, com a presença de Coulthard no pódio. E o Luiz Antônio Massa, pai do Felipe, aqui subindo o muro aqui do lado da pista, Galvão.
ao lado de toda a equipe Sauber para comemorar os dois. Aí o Ralf vai parando no finalzinho. Será que vai dar Massa na quinta posição? Será que o Frentzen vai passar? Faltando chegar Heidfeld. Faltando chegar Massa e faltando chegar Frentzen. Massa consegue até a briga, Galvão. O Heidfeld passou. Últimas curvas para o Felipe Massa. Ele e o Frentzen. A TV não mostra nada, mas a gente vai falando para vocês. A TV espanhola achou bonito o carro parado ali. Felipe Massa passa na quinta posição. Passa em quinto, Felipe Massa em sexto. Passa o Frentzen, a TV espanhola se encantou com o Williams do Ralf Schumacher parado ali. Vamos ouvir o Titônio Massa aqui, Galvão. Vamos lá. Vamos ver. Que felicidade de pai, hein, rapaz? Quinta corrida, já marcando aí 2 pontos. Pô, rapaz, a emoção é muito grande. Né? Já marcou primeiro, marcou 1, agora marcou 2. É fantástico, é inexplicável. Valeu, inexplicável. Vale tudo, hein? Subir no muro, passar perto dos carros. Vale, subir no muro, rasgar a calça, vale qualquer coisa. Parabéns. O Titônio Massa, como ele é conhecido, durante muitos anos, piloto de corridas no Brasil, no turismo, e o Felipe se encantou com o automobilismo, vendo o pai correr. O Michael ofereceu carona pro Ralf e falou, obrigado, vou a pé. Carona não quero não. Schumacher ganha mais uma, Montoya em segundo, Coulthard em terceiro, Heidfeld foi em quarto, Felipe Massa em quinto, em sexto o Frentzen, a festa da equipe Sauber, quarta posição de Heidfeld e quinta posição de Felipe Massa. Já voltamos com a festa do pódio. Copa, tá na Globo. Aí, gente, cheguei. Peraí, devagar aí, essa gasolina que você tá colocando é de qualidade, né? Poxa, claro que é, chefia. Quer dizer que testaram, inspecionaram e tudo que tem direito? Pô, eu mesmo testei. Então tá legal, sai daí, cuidado com os pés. Entupiu as válvulas. Foi mal, hein, E chefia? agora o que eu faço? Ué, desce de empurrar. Vai no trem. 1, 2... Cuidado, quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga, que garante seu combustível com um rigoroso controle de qualidade. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Com Antártica é mais gostoso. Para a Brasil Telecom, o mundo é assim, sem limites. São mais de 40 milhões de pessoas usando os serviços de telecomunicações da Brasil Telecom. Para fazer do mundo um lugar sem limites. Ninguém diz que ultrapassar esses limites é fácil. O que dizemos é que é possível. Brasil Telecom é você sem limites. Pra que complicar a vida, hein? Vai que você quer fazer uma transferência, mas tá em Fernando de Noronha. Liga pro Disque Real. Ou vai que você precisa pagar uma conta, mas tá em Fernando de Noronha. Acesse o Real Internet Banking. Mas vai que você quer tirar um dinheiro às 5 da tarde, mas tá em Fernando de Noronha. É só usar o autoatendimento do Banco Real. Banco Real, o único com agência em Fernando de Noronha. Ah, Noronha, isso é que é vida. Banco Real, o banco da sua vida. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo. Circuito de Montmeló, Grande Prêmio da Espanha. Mais uma vitória de Schumacher, 57ª vitória de Michael Schumacher nessa carreira fantástica, deste gênio do esporte, um alemão chamado Michael Schumacher. Ele vence e abre para 44 pontos. Olha só, Ferrari 50, Williams 43, McLaren 13, Renault 8, Sauber 8. Por isso a festa da Sauber, com o quarto lugar do Heidfeld e o quinto lugar do Felipe Massa. A Jaguar tem 3 pontos, a Minardi tem 2, a Toyota tem 2 pontos ali. A briga realmente
a essa altura, entre McLaren, entre Renault e entre Sauber, até a Sauber conseguiu ser quarta, já se dá o direito até, Reginaldo, de sonhar com uma terceira posição. Mas tem que brigar ali pela quarta posição mesmo com o Renault, que não é sempre que vai acontecer isso. Mas festejou muito. A Ferrari faz a festa de costume, lamenta a ausência de Rubinho, claro, todos nós lamentamos. Rubinho fez um belíssimo final de semana de treinos, teve um problema, não engatava a marcha, não conseguiu largar, ficou fora da prova. Você está vendo ali a primeira colocada, a Ferrari do Schumacher, ao lado a Williams do Montoya. O Coulter foi o terceiro colocado, o Heidfeld o quarto, Massa o quinto e Frentzen o sexto colocado. O Schumacher foi para 44 pontos, o Montoya sobe para 23, o Ralf permanece com 20. O Jason Button com 8, o Rubens Barrichello com 6, o Heidfeld vai para 5 pontos e o Felipe Massa vai para 3 pontos. E aí eles chegam no pódio, mais uma vez Schumacher no alto do pódio. É a mudança mais importante aí na classificação, é o Coulter que ultrapassa Barrichello e Button ao fazer 9 pontos. Aí o rei de Espanha, rei Juan Carlos, esportista e sempre presente nos grandes prêmios de Fórmula 1. E vamos ao hino alemão. Do hino alemão mais uma vez para Schumacher e mais uma vez vamos à execução do hino italiano. A homenagem à equipe Ferrari. O rei Juan Carlos, que é adorado pelo povo espanhol, figura importante na política internacional, porque ele foi o avalista moral e legal das mudanças que acabou sofrendo a Espanha, o regime socialista, um regime aberto, depois de muitos anos de ditadura. Um rei que não se esconde de seu povo e é adorado pelo povo espanhol. Aí o Montoya. Esse é um dos troféus mais bonitos do mundo, entregues na Fórmula 1. E o Schumacher já tem 4 iguais. O Montoya, que com esse segundo lugar, repete o resultado do ano passado, só que no ano passado foram os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Quando eu falo sempre do rei Juan Carlos, é que ele impressiona, ele vê as corridas, ele vai nos boxes, ele conversa com os pilotos. E agora, ele usa credencial. Mas ele é o rei da Espanha. E coloca a credencial. E tá ele ali cumprimentando o Schumacher. Dia de grande festa para a Sauber, sem dúvida nenhuma, que empata com a Renault e divide com a mesma pontuação o quarto lugar. Está em quarto a Renault e quinto a Sauber, por uma questão de ter obtido a Renault, ter obtido esses 8 pontos antes do que a Sauber. Mas está ali na briga pela quarta posição. E dia de festa para a Aeros, eu repito, um ponto garante a equipe entre aquelas que têm a ajuda financeira da FOCA, que hoje chama-se FOM. Isso significa, em termos de transporte no campeonato todo, 14 milhões de dólares.
E curiosamente, duas equipes não têm nenhum ponto. Duas equipes que utilizam o motor Honda. A BAR e a Jordan são as equipes que não têm ponto. Tá aí, festa de Schumacher. Vitória mais uma de Schumacher. Festa na Sauber, com o 4º lugar de Heidfeld e o 5º lugar de Felipe Massa. Nós estamos falando do Felipe Massa antes dele chegar na Fórmula 1, aguardando esse nome. Você viu ele partindo para ataque, defendendo, vai ver muita coisa, vai ter muitas alegrias com este brasileiro chamado Felipe Massa. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio da Áustria. E você continua com as emoções do esporte. Você continua com o esporte espetacular. Vai falar de Copa? Claro, deve falar. Sabe por quê? Copa tá na Globo. Fórmula 1 2002. Oferecimento